Fala galera, beleza? Nessa segunda aula a gente vai falar sobre classificação de custos. Na aula anterior a gente viu os conceitos básicos de custos e agora nessa aula a gente vai falar sobre a classificação desses conceitos básicos. Primeiro, a classificação de custo ela pode ser realizada de duas maneiras. Primeiro, em relação ao volume de produção. Então, em relação ao volume de produção, o custo pode ser classificado como fixo ou variável. E a segunda classificação do custo é a relação dele com o processo produtivo, beleza? Qual é o conceito de custo fixo para a gente começar? Custo fixo é aquele custo que, independente de quantidade produzida, ele permanece o mesmo. Então, se eu produzo 100 unidades ou 1000 unidades num determinado mês, esse custo é o mesmo. Por exemplo, aluguel do prédio. Se eu produzir mais ou menos, o proprietário não vai me cobrar um valor diferente de aluguel. É um valor fixo, é um valor mensal. Por isso ele é classificado como custo fixo. Outro exemplo, a depreciação de equipamentos e máquinas. Nós já vimos na nossa disciplina que a depreciação que a gente vai considerar ao longo da disciplina é a depreciação linear, ou seja, ao longo do tempo. Por isso, a depreciação de máquinas e equipamentos ela é um custo fixo, porque ela vai depreciar sempre o mesmo valor todo mês, beleza? Custo variável é aquele custo que varia de acordo com o volume de produção. Então, se eu produzir mais ou menos, esse custo vai ser maior ou menor. Por exemplo, consumo de matéria-prima. Se eu produzir mais, eu vou consumir mais matéria-prima. Se eu produzir menos, eu vou consumir menos matéria-prima. Por isso, esse custo é variável, beleza? Outro exemplo, energia elétrica. Atualmente, a maioria das máquinas de produção, do sistema produtivo, são movidas a energia elétrica. Então, por isso, a energia elétrica é considerada um custo variável. Por quê? Conforme eu produzo uma quantidade maior, eu vou utilizar mais energia elétrica, ou seja, eu vou consumir mais energia elétrica, aumentando esse determinado custo. Tranquilo? Volume de produção pode ser fixo ou variável. Para a gente entender melhor esse conceito de custo fixo e variável, vamos fazer um gráfico aqui. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas acho que vocês vão conseguir entender. Vamos imaginar aqui como se eu tivesse dois eixos e aqui eu tenho custo no eixo X e no eixo Y eu tenho quantidade produzida. Vamos imaginar que uma determinada empresa ela tem aqui R$1.000 de custo fixo, só a título de exemplo. Então isso quer dizer o quê? Independente de quantidade produzida, ela vai ter R$1.000 de custo no mês. Então o custo fixo dela aqui é de R$1.000. Tá aqui, custo fixo. Que são custos com aluguel, mão de obra, enfim, alguns custos aí que compõem os custos fixos. E aí, pessoal, de acordo com a quantidade que essa empresa produz, ela vai aumentando o seu custo variável, que é aquele que varia de acordo com a quantidade produzida. Então vamos imaginar aqui que na produção zero, esse custo fixo ele é zero, ele está aqui na estaca zero. E vamos imaginar aqui com 50 unidades produzidas, o custo variável ele é digamos que de R$5 por unidade. Então aqui, à medida que eu vou aumentando a quantidade produzida, vai aumentar o meu custo variável. Então, se eu produzir 50 unidades e o custo variável por unidade é de R$5, quer dizer que eu já tive aqui um custo de R$250 variável. Aí, produzir lá 500 unidades. Então, meu custo ele vai aumentando à medida em que eu produzo uma quantidade maior. Então, o que é interessante? Por que é interessante a gente fazer essa análise aqui? Isso quer dizer que à medida que eu produzo uma quantidade maior de produtos aqui, quanto maior é a minha quantidade produzida, menor é o custo fixo que eu vou agregar por unidade. Exemplo, se eu produzir 50 unidades, quer dizer que eu tenho que diluir esses R$1.000 de custo fixo em 50 unidades. Então eu vou ter aí um custo fixo de R$20 por unidade. E se eu produzir 500 unidades com essa mesma estrutura, com esse mesmo custo fixo, eu terei R$1.000 de custo fixo dividido por 500 unidades. Então, se eu produzir 500 unidades, eu terei R$2 de custo fixo por unidade.
Vejam o quanto isso reflete positivamente ou negativamente, dependendo do ponto de vista, no custo final do produto. Então, quanto mais eu utilizo, ou melhor, eu otimizo a estrutura física, a estrutura que eu tenho aqui na minha estrutura de custo fixo e produzo quantidade maior, menor é o meu custo final do produto. Então, por isso, o que mais se busca nas indústrias é a otimização do processo produtivo. Ficou meio poluída aqui a nossa lousa, mas vamos dar continuidade à nossa aula. Analisando aqui o custo na sua segundo tipo de classificação, que é a relação com o processo produtivo, a gente pode classificar esse custo em direto e indireto. Quando é um custo direto? Quando ele apresenta uma relação direta com o processo produtivo. Basicamente, pessoal, nós temos aí 3, 4 itens que compõem os custos diretos, tá? São eles: mão de obra direta. Mas tem a mão de obra indireta também. Qual é a diferença entre as duas? A diferença entre as duas é que a mão de obra direta é aquela mão de obra, ou seja, aquele trabalhador que ele trabalha essencialmente na linha de produção. Então é aquela pessoa que opera uma lixadeira para fazer um corte, para montar a cadeira. Então ele está ali diretamente ligado à linha de produção. Esse tipo de mão de obra é considerado como mão de obra direta. Mas então o que é mão de obra indireta? Mão de obra indireta é aquele trabalhador que, por exemplo, ele trabalha em atividades de apoio à produção. Por exemplo, um empregado que faz a parte de limpeza do local ou faz manutenção física, manutenção elétrica. Esse tipo de mão de obra é considerado mão de obra indireta, porque ele não tem uma relação direta com o produto no seu processo produtivo. Beleza? Outros exemplos de custo direto. Matéria-prima é um custo direto porque ele compõe o produto, está diretamente relacionado. Embalagens dos produtos e outros materiais diretos que também podem ser utilizados no processo produtivo. Custo indireto, como a gente já viu, tem a mão de obra indireta. Outros exemplos: energia elétrica, por exemplo, é um custo indireto. Por quê? Porque ele não tem relação direta com o produto. Outra forma da gente conseguir classificar se ele é direto ou indireto é analisar se a gente consegue mensurar esse custo em relação a uma unidade de produto. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, eu tenho lá um custo com energia elétrica. Eu sei quanto eu gastei de energia elétrica em uma unidade do nosso produto. Vamos dizer que a gente fabrica aqui esse apagador de lousa. Eu consigo mensurar quanto tem de energia elétrica aqui? É difícil, não é? Nesse caso, para conseguir mensurar o custo indireto, eu preciso utilizar uma técnica de rateio, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, por isso, por conta de demonstrar essa dificuldade em se mensurar quanto gasta do custo indireto numa determinada unidade de produto, eu considero ele como indireto, beleza? Outro exemplo: aluguel, depreciação das máquinas e equipamentos. Eu não consigo mensurar quanto eu gastei de depreciação de máquina aqui nesse apagador. Fica difícil mensurar isso. Então, por isso ele é considerado um custo indireto, beleza? Pessoal, esse é o conteúdo da nossa segunda aula. Fica ligado aí na nossa terceira aula, que já está vindo, beleza?